Continuando a nossa aula sobre desequilíbrio ambiental, nós vimos no outro vídeo como foi a interferência do homem na cadeia alimentar, né, quando ele pescou várias sardinhas. Então, agora continuando na página 33, outro exemplo da interferência na cadeia alimentar pode acontecer quando um ser vivo ele é introduzido nesse ambiente ao qual ele não pertence. Ele pode competir, então, com os consumidores daquele ambiente por alimentos e, muitas das vezes, por ser um elemento estranho, né, naquele ambiente e não ter nenhum predador para se alimentar dele, dessa forma sua população vai aumentar e os impactos no ambiente vão ficar maiores. Os seres vivos introduzidos em ambiente ao qual ele não pertence são chamados exóticos, tá? E quando eles encontram condições que são favoráveis para ele se alimentar bem, para se conviver naquele ambiente ali, se reproduzir, ele se torna uma ameaça para os predadores, né? Que são os predadores naturais. E pode ser considerado, então, um invasor. Porque ele compete e ele não tem predador, né? Como esses seres vivos se deslocam de um lugar para o outro, hein? Como é que isso acontece? Quem bota eles nesse ambiente? Vamos ver aqui. Quase sempre com a ajuda de quem? Do ser humano, né? Quase sempre, tá? Não é sempre. Às vezes pode acontecer diretamente ou indiretamente, tá? Pode vir também como um intruso e ninguém viu ele. Na época da colonização, europeus, por exemplo, era comum que os seres humanos levassem para as embarcações alguns animais e até mesmo plantas para garantir o seu alimento, porque eles não sabiam para onde eles iam e eles precisavam disso. E dessa forma, quando eles chegavam ao novo continente, eles cultivavam e criavam esses seres, que, no caso, são introduzidos naquele ambiente e são chamados de exóticos. Exemplos, podemos citar pombos, galinhas, lebres, cães e mangueiras, que são árvores de manga, né? Por outro lado, havia seres que pegavam carona nesse barco e eram levados para outro ambiente sem que o ser humano percebesse, tá? Aí, nesse caso, é o exemplo do mosquito que transmite a dengue e dos ratos. Eles foram introduzidos em um ambiente, mas não foi pelo homem. Esses não foram. Eles vieram escondidos, de carona, e o ser humano não percebeu. E outros, como a gente já viu, o ser humano trouxe, né, em benefício seu, até porque eles não conheciam o lugar, né? E fez o quê? Criou uma alteração nesse meio ambiente. Eu vou colocar duas imagens aí para vocês observarem dois seres que foram introduzidos e são chamados de exóticos. O javali, que é um exemplo de um animal exótico, tá? Ele causa grande desequilíbrio no ambiente do Brasil, tá? E também teve algumas espécies de bambus exóticos. Esses aí podem dificultar o desenvolvimento e a reprodução das plantas nativas.